Olá, meninas, muito boa tarde, sejam bem-vindas. A professora hoje vai falar de um assunto um tanto delicado. Qual que é? Capítulo 19, paciente em estágio terminal. Vamos aprender como lidar? Vou realizar compartilhamento de tela com vocês. E gostaria de saber se vocês estão vendo aí o mesmo que a professora. Está aparecendo aí para vocês? Joia, bacana. Então, eu vou iniciar minha aula falando para vocês o seguinte: que não se tenha pressa, mas que também não se perca no tempo. Já que vamos falar em tempo, não vamos perder tempo. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada? Falamos um pouco, então, a respeito da psicologia do idoso. Qual é o papel fundamental do cuidado do idoso? Eu vou na aula passada. É um papel de facilitador. Ou seja, o cuidador, ele está lá para tornar a vida do idoso, na medida do possível, mais fácil, mais tranquila, ajudando ele nas dificuldades, porque na medida que vamos envelhecendo, tem envelhecimento natural, e com isso, as dificuldades na memória. No próximo projeto, nós vamos falar a respeito disso, alimentos que ajudam e nos auxiliam ali correlacionado ao nosso cérebro, para a gente poder estar comendo e ainda indicando para o nosso cliente. Falamos um pouquinho, então, dessa dificuldade na memória, como é que nós podemos aí ajudar o nosso cliente na dificuldade na comunicação, nessa alteração do raciocínio, a falha da memória, o cuidador tem que estar ali para auxiliar, às vezes o cliente coloca ali a panela, quer fazer o alimento e esquece que deixou ligado, vai no banheiro, deixou ligado o chuveiro, enfim. Essas alterações de humor, alteração de visão. Mas se você ainda tem alguma dúvida a respeito, entra no grupo, a professora postou o vídeo, assista o vídeo novamente, realize uma leitura pela sua apostila, ainda se tiver alguma dúvida, coloca a pergunta lá no grupo, tá? Porque hoje nós vamos falar do paciente em estágio terminal, ou seja, um luto antecipado de si mesmo. E aí, o que a professora vai iniciar a aula? Perguntando o seguinte: quem está preparado para a morte? Eu acredito que se eu perguntar individualmente para cada um de vocês que estão assistindo a aula, eu acredito que a maioria vai dizer assim: professora, eu não sei se estou preparada, mas estou me preparando. Vou, sei lá, não sei lidar ainda com isso. Vamos lá, ó. O que eu tenho a dizer a respeito desse assunto? O ciclo da vida. A gente conhece, sabe que desde a da infância, o ciclo natural é o quê? Nascer, adolescência, minto, nascer, a juventude, a infância, vida adulta, envelhecer e após o envelhecimento, a morte. Só que tem um detalhe, nós nunca estamos preparados o quê? Para a morte, e sim para a vida. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar aqui, ó, hoje vai ter, vamos fazer uma visita, nasceu o bebê da prima. Nossa, vai todo mundo lá ver o bebezinho lindo que acabou de nascer. Porém, se eu perguntar, gente, hoje vamos fazer uma coisa diferente, vamos no velório? Todo mundo vai falar assim, professora, você tá doida? Como assim ir num velório? Porque o ciclo natural da vida é nascer, viver e morrer. E, normalmente, nós nunca estamos preparados, porque nós estamos sempre guardados no nosso coração que nós somos eternos. A gente sabe que não. Tanto que é difícil. Você fica algum tempo sem ver um amigo e, de repente, você recebe a notícia assim: sabe a Dona Maria? Pois é, faleceu. Aí todo mundo faz aquele, puxa. Todos nós estamos com uma senha na mão. Pode ser eu, pode ser você. E aí, a nossa profissão, nós escolhemos cuidar de quem? Do ser humano. Temos que estar preparados, porque existem alguns sentimentos que é a angústia, é a tristeza, é a ansiedade. E por que essa ansiedade? Essa ansiedade é porque nós não sabemos quando vai chegar para nós. E se de repente hoje você fosse ao médico e recebesse um diagnóstico de um câncer, fosse dito para você assim: agora você tem 6 meses de vida. É aquele baque, né? Então você está lá cuidando do seu cliente e o seu cliente acaba de descobrir que
vai se agravar o estado dele. E a familiar vai te chamar, porque você é a cuidadora, você tem que estar por dentro da saúde desse cliente. E aí ele vai entrar em angústia. Mas você também vai. Por quê? Às vezes por não saber como lidar com a morte. Como que a gente lida com a angústia? Como que a gente lida com a tristeza e com a ansiedade? São sentimentos difíceis de serem lidados. Por quê? Vida é algo finito. As pessoas chegam e fazem o seguinte, elas experimentam mais profunda solidão. Quando? Quando elas falam em morte. Porque é um medo que ninguém pode evitar. Vai acontecer? Vai. Quando? Eu não sei. Você sabe a sua data? Eu também não. Mas eu pretendo, enquanto viver nessa vida, viver um dia como se fosse sempre o último. Só que amanhã você acorda e viu que não é o último. E aí, o que você faz? Você sabe que o seu cliente ele está angustiado. Você sai do plantão, você chega no plantão e ele está da mesma forma. Por quê? Porque a palavra morte mexe com o nosso coração. Todos nós sabemos que a morte faz parte da vida, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Mas ela consegue sempre nos surpreender. E aí eu pergunto assim hoje, e até o final dessa aula, eu gostaria que você fosse refletindo, conforme eu fosse perguntando para vocês, o seguinte: nós escolhemos cuidar do ser humano. Estarmos ali acompanhando, sabe aquela história do começo, literalmente, ao fim? E se fosse você, o que você gostaria que quem estivesse do seu lado fizesse por você? Vamos começar a pensar por esse lado? Porque a minha pergunta é agora, é a seguinte: como lidar com os sentimentos de perda do paciente? Porque o paciente, ele vai falecer. Só que não é só a família que vai entrar em luto, nós também. Às vezes, quantos casos aqui, eu tenho inclusive alunas que são cuidadores de seus próprios familiares, da avó, da mãe. E aí são anos. Ali eu conheço os cuidadores que são até de menores, mas que já estão ali com a avó há muitos anos em sofrimento. E aí é o seguinte, como lidar? Como você? A pergunta que eu quero que você, de repente, responda para mim ali no final da aula. Como você lida com sentimentos de perca? Esse é um sentimento muito difícil. Primeiro, guardem bem essa informação. Todos nós temos o direito de sofrer, tá? Essa história assim, aquelas frases que a gente sempre escuta. Deus fez o melhor, Deus levou é melhor. Tem frases que nós temos que evitar. Sabe por quê? Tem ações que elas valem mais do que palavras. Tipo, eu tô aqui, tá? Fique tranquila, eu estou aqui. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui. Estou do seu lado. Porque nós temos que aprender a demonstrar sentimentos. Ninguém aqui é assim, como que eu posso dizer, mamadeira. Ah, morreu? Ah, tá bom. Vamos avisar a todos da família. Não. Vamos supor, Esmeralda está lá cuidando da sua cliente, e aí ela foi buscar um copo de água, foi fazer um suco para a cliente, e quando ela volta, aquele susto, ela olha na cama e fala, meu Deus, ela morreu, e agora? O que eu vou fazer? É o mesmo caso se alguém chegasse agora na sua casa e falasse assim, a tia Maria, Deus recolheu ela hoje. Hoje, nós estamos vivendo uma fase da pandemia, uma fase muito difícil para os cuidadores, para os profissionais da área da saúde em geral. Por quê? Hoje não está se podendo nem velar os seus entes queridos. Então, assim, o luto ele tem que ser vivido para o familiar, mas o luto ele pode ser vivido por nós. Mas esse luto ele tem um prazo. É como se fosse assim, você perdeu o seu cliente, não que você é um serviço lá numa fábrica, eu trabalhei na fábrica, eu saí da fábrica, agora eu arrumo outra fábrica, pronto, acabou. Não, nós estamos falando com seres humanos. E se nós estamos falando com seres humanos, a pergunta é, e o cuidador? Como que ele se sente? Eu acompanho, e já acompanhei muitos colegas de trabalho, quando o cliente se foi, ele sentiu um sentimento que, de repente, um dia você vai ter que passar por isso. É um sentimento de fracasso, porque nós estamos ali, ó, tá doente, peraí, vamos aqui, ó, eu vou dar um remedinho, você vai ficar melhorzinha na hora. Na verdade, se um cliente tiver com câncer, você não vai dar o medicamento e vai passar a dor dele na hora, vai amenizar, mas não vai passar.
aquele sentimento de impotência. Esse paciente, quando ele se foi, você ficou culpado. Ah, mas e se eu não tivesse ido buscar? A Esmeralda pensou, se eu não fosse buscar o copo de água, tivesse ficado lá com ela teria me avisado. E aí, até que aconteça isso, um exemplo, como eu citei o caso do câncer, tem clientes que eles vão ali, sabe, eles passam pelo processo da quimioterapia, da radioterapia. Então, a cada dia é como se ele morresse um pouquinho, entendeu? Ele vai morrendo em 12 suaves prestações. Só que daí, como agora eu quero preparar o seu coração, porque você não é cuidadora somente de idosos, você é cuidadora de pessoas, você imagina aí uma jovem, recém-casada, faixa etária de 20, 25 anos de idade, descobre um câncer. É incomum? Não. Pode acontecer? Pode. E aí a pergunta é, como dizer para ela que vai passar? Se o médico já deu o diagnóstico que tomou conta de tudo. Você vai entrar em desgaste físico e psicológico, porque ela vai precisar de você do lado. Aquela pessoa fiel, e que nem sempre, às vezes o familiar trabalha, o familiar está fora, esse familiar vai conseguir acompanhar. E quem vai estar lá é você. E quando esse paciente se for, você vai sentir raiva, você vai sentir medo. Você fala, poxa, é ela, agora pode ser eu. Nós temos que aprender a lidar com isso, aí você vai começar a me perguntar, como, professora? Como lidar com isso? Primeiro, lá no começo desse projeto, vocês tiveram uma aula onde foi falado do cuidando do cuidador, lembra? Se nós cuidarmos de alguém, nós temos que cuidarmos de nós também. Então, que sirva para nós isso. Faça o seu melhor, cuide de você, para que você possa oferecer um serviço com qualidade para esse cliente. Porque como que eu vou lidar com alguém que quando é idoso você fala, é normal, é idoso, vai falecer. E se for um jovem, quer dizer que ele não vai? Não. É diferente a mentalidade. A professora trabalhou alguns anos dentro de uma UTI. E o UTI ou CTI, ali eles até brincavam que era a última tentativa de um indivíduo. O que a professora tem a dizer? Ali não tem idade. Você pode estar andando pela rua, alguém vir te atropelar. Esse paciente em estágio terminal, que é esse que eu estou falando para você, eu falei assim, olha, pode ser câncer, não pode? Pode ser um acidente, não pode? Então, a qualquer momento, o nosso cliente pode ser levado, como nós podemos ser levados. E quem estiver cuidando, que no caso são vocês, nós temos que entender isso aqui, ó. O que o cuidador pode fazer para aliviar o sofrimento do paciente? A pergunta sua é essa? Então, a professora tem para dizer o seguinte. Primeiro, garanta o bem-estar dele. Já ouviu muito a expressão? Meninas, você já ouviu a expressão fazer pelo outro que gostaria que fosse feito por você? Ó, só que tem um detalhe. Nós fazemos pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito por nós. Só que cada um de nós somos seres individuais. Primeira coisa, se você sabe que você tem grosseiramente um prazo de validade, o médico já passou ali um diagnóstico para você, você tem que demonstrar todo o seu carinho. Porque vai ter sentimentos que vão estar envolvidos a partir do momento que se descobre que tem uma doença que não tem cura. Carinho, amor, amizade, respeito por essa pessoa, por essa família. Às vezes é uma pessoa que está ali, tem filhos pequenos, tem o esposo, e se torna impotente. Diante de alguma situação, por isso aquele sentimento que eu falei que o cuidador sente é de impotência. Tem coisa que não está nas nossas mãos. Independente de religião, para aquele que está assistindo, e para quem crê em Deus, está nas mãos de Deus. Para quem crê em santo, está na mão de alguém. Eu creio que está nas mãos de Deus. Então, não depende de nós. Mas o cuidador tem um papel fundamental de garantir o bem-estar desse cliente, demonstrando carinho, amor, amizade, respeito, sensibilidade e, principalmente, maturidade. Vamos supor, é algo meio estranho de se dizer, mas é como se fosse assim, é como se a pessoa sentisse que ela vai morrer. Às vezes ela pode chegar e falar para você. Aí você imagina, o Direne está cuidando da pessoa, a pessoa chega e fala assim, o Direne, acho que eu vou morrer. Eu estou sentindo aqui. Eu não falar assim, é claro que você vai, todos nós vamos. Não. Dona Maria, a senhora está com esse sentimento? A senhora tem alguma coisa que a senhora
quer e gostaria que eu fizesse pela senhora? A senhora quer falar com alguém da sua família? A senhora quer pedir perdão para alguém? Sabe que isso é importante? Olha, é tão importante que eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu já tive, já vivenciei várias vezes. Se tem lá uma pessoa entubada, onde os profissionais dizem, ela já não está ouvindo mais. E vem um filho, vem a neta, vem todo mundo. Mas tem aquele filho que mora longe, ele foi avisado. E vocês podem não acreditar. Mas quando aquele filho chegou, tocou aquela mãe, pediu perdão, ou falou que ama, e sabe o que acabou acontecendo? Após aquele filho ir embora, na sequência a pessoa faleceu. É como se dissesse assim, a pessoa só esperou aquele outro ente querido chegar para se despedir. Isso é uma verdade. Aí essa aula você vai dizer, nossa, professora, tá pesada, mas é a verdade. E o curso ensina isso para você. Como você lidar? Você imagina assim uma situação? Acabou, como eu citei o caso da Esmeralda, como eu falei, Esmeralda podia ser qualquer um de vocês, tá? Podia ser eu. Foi lá, pegou uma água para o seu cliente, você trouxe essa água para o seu cliente, quando você voltou, o susto, sua cliente faleceu. Você imagina se você sai desesperado chorando? Não. Esse é o momento que você vai pedindo para Deus sabedoria, respira fundo e vamos ver o que vamos fazer. Ok? Bem compreendido? E daqui a pouquinho a professora vai explicar para você. E fazer, no caso, quando o cliente falece em casa e quando ele falece no hospital. São procedimentos diferentes. Então, essa informação que eu vou passar para vocês é muito importante aí, que vocês anotem, que vocês destaquem, aí cada um aprende de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá. Então, eu perguntei para você o que o cuidador pode fazer para aliviar esse sentimento? Oferecer, garantir esse bem-estar demonstrando tudo isso daqui e mais ainda. Vamos lá, ó. Quais são as sensações e demonstrações do paciente terminal? Na medida que a morte vai se aproximando, é necessário que haja um acompanhamento cada vez mais. Você vai percebendo que um dia, chega lá, ela está com muita dificuldade respiratória. Quando você vai embora para casa, você volta, ela já está com uma máscara. Daqui a pouco ela pode estar já com um tubo na boca. Então, vai ali, vai acompanhando, vai se dedicando. O cuidador, ele tem que estar envolvido. Isso é uma vivência, o cliente vai sofrer, vai, mas você, de uma certa forma, se preparando, você vai estar ali, dizendo, olha, eu estou aqui, viu, Sirlena? Eu estou aqui porque você precisar. Porque daí você imagina, se ponha no lugar, que hoje você soubesse que você entraria numa fase terminal da sua vida. E você aprendeu que uma vida inteira, quem iria falecer é quem é idoso. Aí você vai dizer, eu não vou ver meu filho envelhecer, não vai acontecer isso. A professora não está desejando morte para ninguém. Eu estou dizendo para vocês, vamos aprender a lidar com isso e ajudar o nosso cliente a como lidar com isso? Vamos lá? Então, até agora, o que eu passei de informações para vocês? Como nós vamos lidar com a perca do paciente? Acompanhando o tratamento dele dia após dia, estando ali juntamente com a família, envolvendo a família nesse acompanhamento. E não assim, não. Não, Sirlena, eu não quero nem lá ver minha mãe, que se eu for, eu vou chorar. Olha, é importante a sua presença lá. Vai lá, faz um carinho, entendeu? Mostra que você está ali, eu estou com ela o dia inteiro, mas ela falou sobre você, que ela não viu a hora de você chegar no trabalho, dê um abraço. Eu não ando muito bem com a minha mãe. Agora não seria, de repente, você dar uma sugestão? Não seria a hora de vocês conversarem? Entendeu? Dê sugestões. Por quê? Essa fase terminal, ela pode durar algum tempo. Às vezes o médico fala fase terminal 3 meses e o cliente se estende aí por muito mais tempo. Depois eu vou compartilhar lá no grupo com vocês. Eu gostaria que vocês assistissem aqui. Eu não tenho tempo hábil, eu não vou contar a história da vida especificamente dessa pessoa, mas assim, é muito interessante como ela lidou com a vida dela. De repente, sirva de experiência profissional para nós, para que nós podemos colocar em prática na nossa vida também, ok? E eu gostaria, depois que vocês assistissem esse vídeo, dessa a opinião. Falar, olha, eu gostei, ou a Marcela falasse assim, não, professora, eu não gostei, eu acho que não é bacana, eu não lidaria dessa forma. Eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Existem casos que a fase terminal do idoso,
não é um diagnóstico de uma doença. Às vezes ele já desistiu da vida. Porque daí você pergunta assim, em quantos anos você gostaria de morrer se você pudesse escolher hoje? Aí a Sirlena fala, professora, uns 90. A Valdirene vai falar, não, professora, eu acho que uns 100. Esmeralda fala, eu acho que eu não quero viver tanto não, 70 tá bom. Só que chega uma hora que a vida dessa pessoa foi tão sofrida que ela desiste da vida. E o papel do cuidador é estar ali apoiando psicologicamente. Como? Falando para ela que você respeita a opinião dela, mas que nesse momento, de repente, seria a hora de fazer o quê? De parar. E vamos fazer o quê? Vamos parar e vamos repensar, Dona Maria. Realmente é isso que a senhora quer? Conversa com os familiares. Conversa com a senhora tem tanta vida pela frente. Às vezes pode falar. Ela fala, não, eu já vivi. Tem casos que os familiares pagam home care. Home care é uma equipe multiprofissional, onde tem lá um médico, um enfermeiro, um nutricionista, e tem um psicólogo também. E vocês fazem parte dessa equipe. Se você se vê diante de uma situação que você não sabe como lidar com esse cliente, como falar para ele, o que você faz? Pede auxílio para essa equipe. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó. Cuidados paliativos. Vocês já ouviram falar a respeito desse assunto? Porque o que é um cuidado paliativo? É um conjunto de práticas de assistência que se presta ao cliente a uma doença incurável. Ou seja, o que visa? Oferecer dignidade para essa pessoa. Ou seja, diminuir o sofrimento dela, porque quem faz uma quimioterapia, uma radioterapia, ela sente por todo o corpo, ela sente dor o tempo inteiro. Então, toma medicamentos fortes, muito vômito. De acordo com o tipo da radioterapia, queima a boca, ele tem dificuldade de se alimentar, tem que passar sonda para poder se alimentar. Ou seja, esses cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial da Saúde, lá eles têm um conceito desde 2002, que ele fala que o objetivo é melhorar a qualidade de vida desse paciente e dos seus familiares. Ou seja, diante da doença que ameaça a vida da pessoa, não tem mais prevenção. O que você vai fazer? Alívio da dor, alívio do sofrimento. Você vai ajudar ali identificando o que você pode fazer para manter um conforto para esse cliente, o tratamento dessa dor. Só que eu gostaria que você guardasse bem aí, é que não é só uma dor física. É uma dor física, é uma dor social, é uma dor psicológica e é uma dor espiritual. De acordo com o tipo do cliente, às vezes você tem que chamar assim, ó. Chama o padre para conversar, chama o pastor, tem que chamar. E como você faz se diante de tudo isso, esse cliente, mesmo assim, ele vem a óbito? Primeiro, o paciente faleceu em casa. Eu dei o exemplo ali da Esmeralda para você guardar bem. Não tem um médico junto, tá você, tá o cuidador, tá alguém da família ali. Deve ser avisada a polícia, por quê? Tem que vir o IML, Instituto Médico Legal, para que seja realizado o quê? Os trâmites da constatação da morte. Tem que vir um médico, tem que vir um profissional ali, porque esse corpo tem que ser encaminhado para o IML para ser feita a autópsia. Qual é o motivo da morte? Em seguida é feito o atestado de óbito. Isso aqui se for em casa. E ainda, só que esse corpo é encaminhado para o IML, como eu comentei com vocês, mas se a família tiver um médico conhecido para fazer esse atestado, caso não queira que seja feita a autópsia, pode ser feito por um médico da família, sim, tá? Se for no hospital, a instituição é que vai ligar e falar para o familiar ou para o cuidador sobre o que fazer para se conseguir. Porque, primeiro, quando uma pessoa falece, primeiro é o susto e depois vamos à parte prática. O que nós precisamos fazer? Declaração de óbito. Porque precisa ter um cartório para registrar ali o quê? Para sair a certidão de óbito para poder fazer o sepultamento desse cliente. Ok? Entenderam bem a informação, então? Faleceu em casa, precisa chamar a polícia para que venha a ML. Faleceu no hospital, o hospital é que entra em contato. Mas fiquem tranquilos que normalmente o hospital não passa informação ali, ó, pelo telefone. Ó, faleceu. Não, por quê? Porque isso pode desencadear uma parada cardíaca para alguém da família. Normalmente o hospital chama alguém da família lá e os médicos, os profissionais que dão a notícia. Até agora, entenderam bem? Joia? Olha só. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora, eu vou desativar o microfone de vocês,
e gostaria de saber a sua opinião a respeito, de acordo com o que nós falamos na aula, o que nós devemos fazer para um paciente em um cuidado paliativo? Gostaria que você respondesse o que você gostaria que fosse feito para você, se você tivesse uma cuidadora, especificamente, o que eu gostaria que fizesse, ou o que eu gostaria que não fizesse. Eu quero ficar quieta, não quero que converse comigo, você vai só dizer para mim se você tem alguma dúvida diante do que a professora falou, eu vou abrir o microfone de vocês, tá bom? Ok, vou desativar aqui. Aparecida, Helena, Marcela. Porque nós falamos aí na aula sobre o quê? Paciente terminal. O paciente terminal, falamos sobre as sensações que o cuidador sente diante da perca e falamos aí o que o profissional cuidador tem que fazer diante da morte. A respeito desse assunto, algum de vocês tem alguma dúvida? Esmeralde, Valdirene, Silene, Marcela, vocês têm alguma dúvida? Quais as sensações, professora, da demonstração do paciente terminal? Como assim? Como Gente assim? também... A professora falou ali no início da aula, Silena, que diante da perca do paciente, o cuidador ele já começa a sofrer antes. Ele começa a ter aquela mesma angústia. O cliente sabe, principalmente se ele é o seu paciente de muitos anos. Você começa aquelas mesmas sensações que o cliente tem, que ele vai morrer, às vezes ele não quer morrer. Ele descobriu uma doença na melhor fase da vida dele, ele não quer falecer. Não é só o idoso que falece, entendeu? Então, as sensações que o cliente está sentindo que ele vai falecer, o cuidador acaba absorvendo aquilo e tendo um desgaste psicológico, entendeu? E aí, essas demonstrações, você não ficar para o cliente ali, ai, tadinha de você, dona Maria, eu sei que a senhora vai morrer, mas eu estou aqui. Não. Essas sensações é aquilo que eu falei. Você vai demonstrar o quê? Respeito, carinho, ali, fidelidade. É importante ele saber que ele tem alguém do lado ali, até o fim do lado dele, demonstrando carinho. Porque às vezes o cliente é aquela pessoa fechada, mais recolhida, que não sabe como lidar com esses sentimentos. A princípio é raiva, é revolta. E você que vai estar ali... Tem que demonstrar também empatia, né? Isso, Valdirene, palavra-chave, empatia. Essa demonstração do paciente ali é não ficar chorando, olhando para ele. Você é tão jovem, não se faz. Eu já me deparei com situações que o profissional fica olhando para o paciente chorando. Olha ali, onde já se viu uma moça jovem com câncer. Ela sabe que ela está com câncer. Entenderam isso? Então, essas sensações e esses sentimentos que você tem para o cliente, você tem que demonstrar, mas não chorando, e sim apoiando. E como eu fiz a pergunta para vocês, o que vocês gostariam que fosse feito para você? Se fosse você. Por isso que eu falei, se coloque no lugar desse paciente. Então, a respeito desse assunto, vocês têm alguma dúvida? É um assunto difícil de ser lidado? Professora, no meu caso, como eu já tive perto da morte, tem um amigo que me chama de mulher gato, que eu já passei na morte por 7 vezes, eu gostaria o seguinte, que a pessoa não tivesse dó de mim, não, que ela reagisse com naturalidade, que tivesse respeito e empatia pela minha pessoa. Exatamente. Entendeu? Eu acho assim, ter dó não é uma coisa que você tem que demonstrar como cuidador. Tem que ser forte, continuar sendo forte também para dar apoio e suporte para a família. Isso, né? Eu mesmo, particularmente, eu falo assim, quando eu morrer, eu não quero nem choro, nem flores, nem vela. Eu também. Se você perguntasse para mim, inclusive, estive em reunião essa semana falando sobre isso. Eu não gostaria se eu pudesse acordar, abrir os olhos, eu não gostaria de ver ninguém chorando. Se é possível, eu quero até me programar. Gente, vamos fazer uma festa. Lá no céu vão receber mais um, estou indo para lá. Eu não quero que quem fique... Quem te diz que o teu cliente não está com essa... E se eu fosse sua cliente? Eu gostaria que você ficasse do meu lado. Eu ia fazer uma lista de coisas para a gente fazer. Então, eu gostaria, assim... Esmeralda, o que você gostaria que o cuidador fizesse por você? Vamos pensar sobre isso a partir de agora? Por quê? Porque eu gosto muito de música, então coloca a música animada para mim. Põe música animada. Você imaginou, Sirlene? Alguém te pedindo para colocar música? Diferente, né? Você viu? Eu também.
ia cantar, ia falar, olha, aprende a letra, é linda. Porque, professora, quando eu tive na UTI, que eu fui para o centro cirúrgico para operar a cabeça, o doutor falou que você tem 1% de chance de vida. Aí vem aquela música assim, ó, se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Então, não lembrei que eu tinha filho, não lembrei que eu tinha mãe, não lembrei que eu tinha irmão, não lembrei que eu tinha ninguém. Só era eu e Deus naquele momento. Ótimo. Perfeito, é isso. É a individualidade. Vocês viram o seguinte, observaram que no decorrer do nosso curso, nós vamos entender que a professora não vai estar aqui dando uma fórmula mágica de como você fazer. Você vai começar a entender que você gostaria que fosse feita a música. Mas se eu perguntasse assim, olha, um exemplo. Marcela, o que você gostaria que fosse feito por você se você fosse um paciente em estágio terminal? Você sabia ali que restaria poucos dias de vida para você. Ela vai responder, professora, eu gostaria de comer, de repente, uma comida que ela nunca comeu. A Valdirene gostaria de fazer o quê? Ela gostaria que fosse cantada uma música. Silena, o que você gostaria que fosse feito por você? Fala para mim uma coisa que você gosta. Eu gosto de comer também, hein? E a dança também. Nós duas ia dar certo. A cliente da Esmeralda gosta de assistir novela. Será que o médico restringiu? Você tem colesterol, você tem isso, você tem aquilo, você não pode. Será que nos últimos dias de vida não poderia ser conversado com o médico pelo menos um pedacinho daquele alimento? Será que se ela comer aquele pedacinho daquela fruta que ela não pode, será que vai realmente atrapalhar? Atrapalhar o quê? De repente, ele é o último dia da pessoa, entendeu? Olhem com muito carinho isso que a professora, observem que a professora está falando sobre isso e reflitam. Marcela, você ouviu ali que a professora está falando sobre os últimos dias de vida. O que você gostaria que fosse feito por você no seu até o seu último dia? Aparecida, o que você gostaria que fosse feito para você? Vai lá cozinhar. Fizesse o quê? Levanta e leva lá. Bom, tá falhando um pouquinho, eu não tô mas vai põe água. Isso. Quero nada. Eu estou me esperando não, porque parece que eu sinto normal, mas o meu é que sempre falando. Eu sou nada das fases. Um exemplo. A Valdirene, música, Silena, comida, Esmeralda, você? O que você gostaria que fosse feito por você? Eu acho que eu ia querer ver as pessoas que eu mais gosto, assim. Ótimo. Nem que fosse, sei lá, por internet, no pior das hipóteses. Ótimo. Vocês podem disponibilizar o celular de você ali, de repente, para ela ver um familiar, para se despedir daquele familiar. Olha que apoio muito interessante que nós podemos dar aí. Uma viagem, às vezes pôr o pé no rio, na praia, enfim. Hoje aí, nós falamos do quê? Nós falamos de como lidar ali com o paciente terminal. Depois, realize uma leitura ali na apostila, no capítulo correspondente a essa aula. Vamos supor, ficou alguma dúvida ainda? Pode falar com a professora na próxima aula, no início a gente responde, ou coloca lá no grupo, eu estou à disposição. Porque próxima aula nós vamos fazer o quê? Virar o projeto. Nós vamos para esse projeto aqui, saúde e seus cuidados. Então, aqui, a próxima aula vamos estar falando sobre a saúde na infância. Porque vocês não vão cuidar só de idosos, podem ser de crianças. E olha, de repente você vai fazer toda a diferença ali na vida da criança. Às vezes a mãe não consegue estar acompanhando, é a atuação de vocês, tá? Eu vou encerrar essa aula. Professora, só mais um acréscimo. Pode Além de música, queria ter o grande amor da minha vida me beijando muito. Que linda! Isso mesmo. Meninas, muito bem.